Você sabia que muitas doenças podem dar direito ao benefício do BPC-Loas, mas poucas pessoas sabem quais são os critérios necessários? O BPC-Loas ele é um benefício para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que possuem uma doença grave. Mas não basta ter somente uma doença para conquistar o direito a esse benefício. Então fique comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te explicar em detalhes quais são as doenças que dão direito ao benefício do BPC-Loas, quais critérios você tem que atingir para conquistar esse direito e todo um passo a passo para que você consiga de forma mais efetiva. Olá, eu sou Cássia Astolfo, sou advogada, sócia do escritório de advocacia Valentim Astolfo. Com mais de 7 anos no mercado jurídico e uma avaliação 5 estrelas no Google, nós estamos aqui para ajudar você a resolver os seus problemas. Especialistas em direito do trabalho e previdenciário, atuamos em todos os estados do Brasil de forma online e na palma da mão pelo celular. Vamos começar falando que o BPC-Loas ele não tem uma lista específica de doenças. Existem alguns outros direitos, alguns outros benefícios que podem até ter uma lista específica, mas o BPC-Loas não é um deles. O importante para que você possa ter direito ao BPC-Loas em caso de doença é ter dois critérios, é cumprir esses dois critérios. O primeiro deles é que essa doença seja grave o suficiente para te incapacitar para o trabalho, para o convívio social. Essa doença, ela deve gerar uma barreira. Muitas pessoas têm uma deficiência e não têm direito ao BPC-Loas. Por quê? Com essa deficiência, apesar de ter uma questão de saúde, uma doença, elas conseguem viver normalmente e conseguem trabalhar para prover o próprio sustento. No caso do BPC-Loas, você precisa ter uma doença que efetivamente te traga uma incapacidade de longo prazo. Não pode ser uma simples incapacidade temporária, tá? A gente está falando de uma incapacidade que vai gerar essa impossibilidade de trabalhar por um bom tempo. Para além disso, você também tem que cumprir o critério da vulnerabilidade. O que é isso? Você tem que estar em uma situação de vulnerabilidade social. A sua família não pode ter uma renda alta. A sua família tem que ter dificuldades financeiras para acessar condições de saúde, de moradia, de lazer. E aí a gente está falando que não pode receber mais do que 1/4 do salário mínimo por pessoa do grupo familiar que reside naquela casa. Então, a gente está falando de uma renda aí por pessoa de pouco mais de R$300, né? A gente está falando de uma renda bem pequenininha. Então, para ter direito ao benefício, você precisa ter uma doença que o incapacite para o trabalho, que crie essa barreira e também cumprir o critério de vulnerabilidade. E aí, claro que existem algumas doenças que a gente tem uma facilidade maior de conseguir o benefício. Eu até fiz uma listinha aqui e eu vou ler essa listinha para vocês, porque é importante a gente ter uma noção de quais são as doenças mais comuns, tá? Deficiências físicas ou mentais severas, como por exemplo, paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, doenças crônicas incapacitantes, eu vou dar alguns exemplos também, né? Insuficiência renal crônica, câncer em estágio avançado e doenças cardiovasculares graves, condições psiquiátricas graves. Olha que interessante, não é só uma doença física, uma deficiência física. Doenças psiquiátricas, condições mentais também vão dar direito ao benefício, tá? E aí a gente pode falar de esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão severa, doenças degenerativas como Alzheimer em estágios avançados e esclerose múltipla e deficiência visual ou auditiva severa. Você consegue compreender que são doenças extremamente graves e que realmente impossibilitam aquela pessoa de trabalhar? Então esses são alguns exemplos das doenças mais comuns. Agora eu vou explicar para você como que a gente faz para conseguir esse benefício, porque não basta ter só uma doença e que essa doença seja incapacitante. A gente tem que comprovar para o INSS que nós vivemos nessa condição de vulnerabilidade financeira e que essa doença ela realmente existe e incapacita para o trabalho. Então você vai precisar fazer o seu pedido no INSS e apresentar um laudo médico
bem detalhado, que conste essa incapacidade e que traga ali listadas todas as limitações que você tem para o trabalho e para a vida social. É importante também, além do laudo médico, anexar a sua documentação médica e a documentação que comprove a sua situação de vulnerabilidade social. E aí, quando você fizer esse protocolo no INSS, o INSS vai fazer duas avaliações. Ele vai fazer uma perícia médica para avaliar se realmente a condição de saúde apresentada ali é real e traz essa incapacidade para o trabalho, e vai fazer a avaliação social, onde ele avalia se realmente a condição financeira apresentada pela pessoa que está fazendo esse requerimento de benefício ela é compatível com uma situação de vulnerabilidade. Olha só que interessante, né? Não basta a gente alegar. A gente tem que provar, apresentar a documentação e o INSS vai fazer análise para verificar se realmente essa pessoa que está fazendo o requerimento se enquadra no pedido de benefício do BPC Loas. Vamos resumir aqui o que eu trouxe para esse vídeo? Quais são as doenças que geram aí a possibilidade do pedido do benefício do BPC Loas? Como fazer esse pedido de forma mais eficiente? Como comprovar, né, que você vive em situação de vulnerabilidade, que você tem essa doença? E agora eu deixei a melhor parte por final. O que você pode fazer caso o INSS negue o seu pedido? Existem duas possibilidades. Você pode fazer um recurso para o próprio INSS ali dentro do seu pedido administrativo, ou a gente pode entrar com um processo na justiça. E aí o seu pedido vai ser avaliado por um juiz de direito, não vai ser avaliado pelo próprio INSS. Então a gente tem aqui uma possibilidade mais ampla de conseguir conquistar o direito a esse benefício. Gostou desse conteúdo? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e fazer os seus comentários aqui no nosso vídeo. Um beijo no coração e até a próxima!